Uma outra situação que pode acontecer quando a gente for trabalhar com regressão ou criando os modelos é que o nosso número de variáveis ele seja muito grande, né? Às vezes eu posso ter mais variáveis do que pontos de dados, aí eu tenho um sistema indeterminado. É, então eu posso precisar fazer reduções dele. A gente falou sobre VIF, onde eu tenho variáveis que estão correlacionadas entre elas, então a gente pode eliminar esse tipo de efeito também criando um novo conjunto, transformando os nossos dados, nosso X, em componentes principais, né, fazer uma análise de PCA, onde eu gero novos vetores ortogonais entre si. Eu consigo garantir que eles são 100% independentes entre eles. Tá? Então, isso a gente vai usar a função prcomb no R. Então, nós vamos pegar aqui nosso banco de dados. Lembra, nós tínhamos aqui o banco de dados DB, x1, x2, x3 e y. Eu vou tirar a coluna 4 dele. Tá? Criei esse novo conjunto PC. Vou calcular os scores dele também. E vou calcular a rotação dele. Se a gente vier aqui e ver quais são os scores, ele está aqui. Então ele escreveu, eu pedi para ele fazer duas componentes, tá? Então ele criou a componente 1, ela é expressa na forma de menos 0,91 e a componente 2, menos 0,88. Isso para cada um dos 100 pontos na minha tabela. Então, lembra que eu tinha x1, x2 e x3? Eu transformei ele em componentes. Agora eu tenho componente 1 e componente 2. Eu reduzi a dimensão. Imagina que eu tivesse uma matriz aqui, que tivesse aqui 1000x, x1, x2 até x1000. Como é que se escreve uma equação em função de tudo isso? E muitas vezes vai ter uma correlação grande entre todas essas variáveis. Então a gente vai reduzir o universo desses dados em N componentes. Quais são essas componentes, né? Então a gente vai vir aqui. Desculpa, aqui é a rotação. Então, se eu quiser pegar da componente e voltar a recompor a minha matriz original, eu preciso desses fatores de rotação para eu poder refazer a minha matriz original. Tá? A gente pode vir aqui e mostrar o banco de dados como é que ele estava, original. A gente pode recriar a matriz. Tá vendo que eu consegui recriar praticamente os mesmos valores? Tá? x1, x2, x3, porque eu fiz uma extração dela. O que eu fiz? Eu peguei os scores e multipliquei, fiz uma multiplicação de duas matrizes, né, pela rotação transposta. Porque quando eu venho aqui em rotação também, isso aqui está transposta. x1, x2, x3 estaria aqui e as componentes estariam aqui. Eu faço uma vez a outra, eu consigo recompor a matriz. Tá? Aqui a gente já olhou os principais, peguei os 5 primeiros números, olhei os componentes. Eu consigo fazer um resumo das componentes minhas, qual que é a média de cada uma delas, qual é a proporção e quanto que ela representa no total. Então, eu estou vendo aqui que com duas componentes eu expliquei 99,8% dos dados. A gente vai até quantos componentes eu vou selecionar no meu modelo? O número que você perca, a quantidade de informação que você perca que seja razoável. É um trade-off que você está fazendo. Você reduz o número de dimensões, simplifica a sua modelagem, mas você sabe que você perde um percentual dos dados aqui na largada. Tá? A gente pode plotar os scores. Então eu vou ver também como é que ele vai ficar cada um dos meus dados, agora não mais em função de x1, x2, x3, mas sim em função de x1 e x2. Eu não tenho nenhum agrupamento de clusters, então você não vê que não tem nenhuma informação discrepante aqui, uma certa correlação aqui no meio. A gente pode escrever agora uma nova equação de regressão que vai ser função dessas duas variáveis. Tá? Vamos pegar um outro exemplo. Eu posso pegar na minha tabela íris, né, pegar todas as linhas e pegar as colunas de 1 a 4, aplicar o log desses dados todos. Eu vou jogar isso nessa variável. Depois vou pegar a espécie, todas as linhas, a quinta coluna, vou jogar nessa variável espécies. Então o que eu fiz aqui? Eu criei uma tabela de dados x e uma tabela de dados y. Tá bom? Se a gente vier agora aqui e aplicar um PCA em cima desses x, vou colocar tamanho 4, a gente sabe que tem 4 variáveis lá. Eu vou deixar os mesmos 4 aqui para mostrar como é que funcionam as componentes. Vou imprimir as 4 componentes aqui. Então, sepala, complemento de sepala, ele vai ser agora uma transformação linear. Vai ser 0,5
0,5 vezes componente 1, menos 0,45 vezes componente 2, mais 0,7 componente 3, mais 0,20 componente 4. A largura da sépala é, percebe? A gente vai fazendo esse trabalho para cada uma. Se eu plotar os componentes, então estou vendo aqui, eu tenho aqui a gente chama de joelho, né? Esse modelo. Então, em que momento, quantos componentes eu escolheria? Onde você faz essa quebra da curva? Então, aqui, 3 componentes está representando muito bem os meus dados. A gente pode ver isso colocando aqui o resumo, né? Então, a primeira componente explica 73%, as duas primeiras 96%, as 3 primeiras 99%. Então, eu não preciso da quarta variável. Eu saí de 4 para 3 e eu tenho 99% da informação minha. Ok? E aí a gente pode aqui só exibir um pouco, né? Como é que funciona alguns dados meus. Peguei os 2 últimos, fiz um tail aqui só para poder mostrar. Como é que seria isso num dado real? Então vou pegar esse arquivo aqui da UCI, vou importar esses dados. Então se a gente olhar, ele está por aqui, houses. Tá vendo? V1, V2, V3, está difícil de ler, então vamos dar um nome para essas colunas. Tá lá, coloquei cada uma delas. E a gente começa a nossa análise. Eu tenho um Y, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13x aqui nessa análise. Vamos calcular as componentes. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as colunas, exceto a última, exceto a 14, né, que são os meus x. Vou jogar os scores aqui dentro e vou fazer um sumário. Então, nós temos aqui cada uma, são 13 variáveis, ele vai calcular 13 componentes. Tá, eu não informei aqui a quantidade que eu queria, lembra? O rank. Mas aqui eu consigo ver, a primeira é 47, 58, 67, 74, e eu consigo ver aqui em torno de 7 componentes, eu expliquei 90% dos dados. Com 5 eu já expliquei 80%. Tá? Então vamos calcular aqui, vamos fazer a nossa regressão, então vou fazer um modelo de regressão linear do Y. Agora eu não faço mais em função do X, eu faço direto em função dos scores. Lembra que eu transformei os dados? Então agora, house não preciso mais dizer que é isso de ZN, isso de Windows, isso de chá. Eu tenho uma nova matriz, que é essa matriz aqui. Tá? Que é uma expressão de cada uma daqueles dados meus escrito em função. A primeira amostra, ela é essa composição. Então eu calculo a regressão direto, em cima dos scores, e analiso como é que ficou a minha regressão. Então, tá vendo? Ó? Todas as componentes são representativas. Eu consegui um ajuste de 69 de R2. Com 14 variáveis, nesse caso aqui. Né? Então, é um R2 mediano. Não é excelente, mas não está ruim. E conseguimos fazer aqui a nossa equação de regressão usando apenas 5 PCAs, usando apenas 5 PCs, né? Principal Components, em vez de usar as 13 variáveis. E ainda assim eu consegui um modelo de ajuste bacana. Eu não cheguei a calcular, mas a gente poderia fazer a regressão linear direto pelos dados originais e ver como que ficaria esse ajuste, mas ele não ia ficar muito fora desses 69, tá? Isso aqui é só um exemplo. Eu tenho só 13 variáveis aqui, eu poderia ter muito mais. E aí eu não precisei, você viu que eu não precisei aqui ficar estudando correlação entre isso e isso, correlação entre isso e isso. Eu não precisei ficar fazendo uma série de análises em cima, porque a análise de PCA ela já resolve isso aqui para mim automaticamente.